Então, pessoal, puxar logo aqui, né? Primeiramente, boa tarde. Agradecer aí tanto o convite, né, da ZUP e a oportunidade de estar aqui palestrando no TDC. É um evento que eu e o Lucena a gente vem acompanhando aí ao longo dos anos. Gosta muito aí de estar assistindo as palestras. Já tive a oportunidade também de estar palestrando em outros palcos. Enfim, sempre bom poder estar falando com a comunidade e estar tendo a oportunidade aí de compartilhar o trabalho que a gente vem fazendo e ter esses momentos de discussão, né? Então, basicamente, hoje, eu e o Danilo Lucena aí vai estar aproveitando os próximos 50 minutinhos aí de papo para a gente estar conversando um pouco sobre inteligência artificial a serviço do ensino personalizado, como o IA pode estar se comunicando com práticas de ensino, processos de aprendizagem, todo esse passo a passo. Me chamo Geraldo, tenho uma formação bem voltada para a área acadêmica, mestrado, atualmente estou cursando doutorado na área de inteligência e modelagem computacional, e atualmente eu e o Danilo Lucena aí atuamos na ZUP, especificamente no departamento da ZUP Edu, tentando encontrar boas práticas de modelos computacionais, modelos de inteligência artificial, deep learning, e como esses caras conseguem estar conversando com práticas das ciências educacionais para a gente conseguir estar gerando treinamentos que possibilitem que desenvolvedores e bootcampers que entram na ZUP consigam estar performando melhor. Só uma resumidazinha minha apresentação. Vai lá, Lucena. Bom, pessoal, boa tarde, né? Agradecer muito por estar aqui hoje na TDC, né? Representando a ZUP e a ZUP Edu. Eu me chamo Danilo Lucena, eu também faço doutorado na área de computação. Existe até uma coincidência, né? Eu e o Geraldo somos do mesmo departamento, lá na Universidade Federal de Pernambuco. A gente nunca se viu pessoalmente, mas viemos todos de lá e acabamos nos encontrando aqui na ZUP. Eu estudo muito focado na área da inteligência artificial hoje. Estou puxando um pouco mais para a área de dados educacionais, né? Uma área que está crescendo muito hoje em termos de pesquisa, que é a IA para a educação. Então, junta tudo isso que a gente faz aqui dentro da ZUPEDU e também o que a gente está pesquisando, né, na área acadêmica. Além das formações, né, dentro da área da computação, também tem uma formação em filosofia, então já venho com interesse, né, dentro da área da inteligência artificial lá desde a filosofia, e eu consigo encaixar tudo aqui, né, dentro da ZUPEDU para a gente conseguir criar as melhores tecnologias educacionais. E é um prazer poder falar com vocês aqui hoje. Então, pessoal, começando aí, né, com o jabá do bem, a gente queria aí apresentar aí, de forma bem sucinta, a ZUPEDU. Como eu tinha comentado, né, a ZUPEDU é uma unidade aí dentro da ZUP que tem aí como principal missão, né, tá formando pessoas, está formando desenvolvedores para conseguirem performar bem, para conseguirem ali que em pouco tempo estejam performando melhor, consigam estar crescendo exponencialmente. E esses programas da ZUPEDU, eles são regidos por uma série de boas práticas e de metodologias justamente voltadas, né, das pesquisas que são realizadas dentro da área de pesquisa hoje da ZUPEDU, que conta comigo, com o Danilo Lucena, o Danilo Ribeiro e o Gustavo, né? Então, convido aí vocês a, depois do nosso papo, tá entrando lá no site da ZUPEDU e conhecendo um pouco mais aí também do nosso trabalho. A gente vai estar pegando esse nosso papo de hoje e a gente vai estar iniciando com a parte teórica, mostrando alguns conceitos para vocês de educação, técnicas educacionais, e no finalzinho do nosso papo a gente vai estar entrando numa parte mais prática, onde a gente vai procurar trazer alguns hands-ons aqui, algumas atividades, show coding mesmo, mostrando aqui o código para vocês. E a ideia é que, não sei depois se a gente consegue disponibilizar aí os slides ou o código para vocês darem uma olhada, mas em todos os slides, lá no rodapézinho, de forma bem pequenininha, tem o nosso e-mail, né? Tanto o meu como o do Danilo. No primeiro slide também tinha, no último lá que a gente trazia, a gente também deixa alguns dos nossos contatos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham a mais aí, até que seja um segundo momento, pode estar procurando a gente para falar. Então, ó, a gente vai começar com uma pergunta simples, né? O que é educação? Educação é uma coisa ali que nos acompanha no nosso dia a dia, a gente escuta as pessoas falando na rua, escuta no jornal, escuta na TV ali, sempre se falando sobre educação, né? Mas o que é educação? E aí a gente trouxe uma definição da Unesco para o que é educação. E aí a gente vê isso de forma detalhada, né? Que, ó, educação é o processo de facilitar
o aprendizado ou aquisição de conhecimento, habilidades, valores, crenças e hábitos. Então, a gente vê que educação está muito relacionada ao processo de facilitar esse processo de absorção de conhecimento. Então, quando você nasce, a partir do momento que você nasce, você já começa a estar adquirindo ali informações, né? Você já consegue estar construindo esses conhecimentos mentais de forma natural. Só que se eu tenho um processo educacional que rege isso, eu tenho um formalismo ali que visa estar otimizando, facilitando esse processo de você aprender algo, esse processo de você conhecer algo. Então, a gente vê essa sutileza quando a gente fala de educação, talvez a gente não perceba ali no dia a dia. Então, aí, uma vez que a gente consegue definir, né, qual é o processo da educação, qual é esse formalismo, né, a gente vê que é um conceito bastante universal, né? Mas o que a gente vê, né, nos processos individuais entre cada país, né, que a educação ela já passa a ser um direito, né? Inclusive pelas Nações Unidas há esse preceito, né, do direito à educação como reconhecimento, né? Não só nas Nações Unidas, mas também no Brasil, né? E a gente começa a ver, né, dos nossos cenários, qual é a qualidade, ou se há uma disparidade, né, no processo educacional que é praticado entre todas as nações, né? Por exemplo, existem alguns dados, né, que colocam que aproximadamente 40% da população do Brasil, acima de 25 anos, eles ainda não concluíram a educação básica, né? Então, isso já começa a levantar alguns problemas, né? Algumas discussões sobre como universalizar a educação, como a educação ela pode ser benéfica, né? Como ela pode ser útil no campo de formação, desde do básico até o profissional, né? Então, se a gente for averiguar dados, né, a gente gosta muito de dados, então a gente vê, por exemplo, né, o ranking do Brasil dentro das diversas competências, né? A gente vê aqui no canto esquerdo da tela, a gente tem alguns gráficos para mostrar, né, qual é o processo de disparidade de acordo com algumas métricas internacionais, né, como, por exemplo, o PISA, né, que mede qualidade e desempenho educacional, né? Então, a gente vê que o Brasil ainda está muito abaixo, né, em campos como leitura, matemática, ciências. E isso começa a levantar uma série de, né, o que, é que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Quais são as tecnologias que a gente consegue desenvolver para tentar mudar um pouquinho esse cenário? E a gente vai começar essa discussão aqui, né? Eu acho que nesse próximo slide a gente já começa a ter esse vislumbre, né, de começar a diferenciar e ver os pontos que podem ser melhorados. Isso. Aí a gente pega justamente, né, a diferença do principal estilo de ensino tradicional que a gente conhece hoje no Brasil, em boa parte do mundo, que é o ensino formal, que é o ensino tradicional, né, dividido em séries, onde basicamente o governo federal vai estar instituindo que cada uma dessas séries deve estar vindo ali a nível de conteúdo. Você tem conteúdos básicos que você tem que dar strikes. Você tem disciplinas, português, matemática, ciências, e dentro dessas disciplinas já tem metas pré-definidas do que você deveria estar entendendo, e você tem meio que uma fórmula geral para conseguir estar ensinando turmas, onde essas turmas, hoje em dia, né, podem ser turmas de 30, 40, 50, ou até por vezes mais alunos ali, onde um professor tem que estar ensinando, né? E aí, pessoal, a gente começa, né, a gente olhando para a literatura da área de ciências educacionais, a gente começa a ver uma nova prática de ensino surgindo e que vem ganhando bons resultados a nível global, né? Que é o ensino personalizado. Onde no ensino personalizado, a gente já tem a visão de eu ter um professor olhando de forma individual cada indivíduo, olhando de forma pontual cada um dos seus alunos, cada um dos seus bootcampers no programa de treinamento, e eu conseguindo fazer esse acompanhamento ali de forma pontual, né? Então, será que esse meu aluno, ele performa bem em português, mas não performa bem em matemática? Será que esse meu aluno é bom em física, mas não é em química? Qual a dificuldade dele em química? Será que é uma disciplina específica? Será que é um ponto lá no passado que ele não aprendeu, que se ele tivesse aprendido isso, se tornaria mais fácil ele estar performando melhor agora? Então, eu tenho um cuidado maior e uma atenção maior ao indivíduo e não uma forma geral para estar atendendo um grupo como um todo, né? Então, e aí a gente entra nesse campo, né? Uma vez que a gente identifica como é que funciona o ensino formal, né, o tradicional,
E a gente agora está pensando em tecnologias, né, em formas de tentar disseminar melhor essa forma de ensino. A gente primeiro precisa pensar, né, que cada pessoa ela tem uma forma individual de aprendizado, né? O aprendizado ele deixa de ter aquele aspecto mais geral, né, que era o modelo educacional tradicional, e a gente tenta olhar um pouquinho mais individualizado para cada pessoa, né? Será que existem tecnologias que sejam capazes de identificar e de auxiliar num aprendizado personalizado, individualizado, considerando limitações, né, facilidades? É nesse aspecto que a gente quer discutir, né? Cada indivíduo ele vai aprender de uma maneira ideal diferente, né? Então existe uma forma otimizada de maximizar o aprendizado das pessoas. E mesmo que a gente não concorde, né, a gente sabe, né, em situações reais que cada pessoa vai ter seu ritmo de aprendizado, seu ritmo vai ter uma forma melhor de aprender, vai ter uma forma melhor de ler, né? Eu abrindo até um parênteses aqui, né, era algo que eu até tinha comentado com o Geraldo quando a gente estava ensaiando, né? Eu pensando na questão do livro, né? O hábito da leitura, né? Eu tinha muita prática de ler livros físicos. Hoje em dia, praticamente, eu só leio livros digitais. E não é porque eu desgostei de ler, eu continuo lendo na mesma frequência, com a mesma intensidade, né? Tanto profissionalmente quanto academicamente. Mas eu vi no livro digital uma facilidade maior de reter o conhecimento, de ter essas informações mais acessíveis, de forma mais rápida, né? Eu posso carregar para qualquer lugar no notebook, no tablet. Então, tem tecnologias que começam a facilitar. Vão ter pessoas que ainda vão preferir o livro físico, é normal, mas existem opções hoje, né? Antigamente não tinha opção, hoje a gente tem a opção de diversas formas de aprendizado. Quando a gente pega aí essa definição do ensino personalizado, dessa nova técnica de ensino que a gente está conversando, que eu tenho uma atenção melhor ali no aluno, o professor ele consegue dar atenção melhor, a gente vê alguns pontos positivos nítidos, né? Quanto à otimização da aprendizagem, que eu consigo estar atendendo aquele aluno de forma individualizada, a adaptação do estudante, então será que esse meu aluno ele aprende melhor lendo em livro físico, lendo em tablet? Será que ele aprende melhor com um joguinho, de uma forma gamificada? Ele aprende melhor com questionários, perguntas de múltipla escolha fechadas, perguntas abertas? Então, consigo estar adaptando esse processo de aprendizado mesmo, né, do meu aluno. Consigo também estar monitorando o nível de engajamento. Então, poxa, eu particularmente gosto de estudar, gosto de trabalhar mais no turno noturno. Então, a partir do momento que eu tenho a liberdade de conseguir estar produzindo nesse turno, eu consigo estar performando melhor. Mas se eu engesso o meu aluno para ele só poder estar estudando naquele horário, a depender do tipo do perfil, eu posso também estar prejudicando ele, né? E eu também consigo estar construindo múltiplas habilidades ali no meu bootcamper. Então, trazendo para a nossa realidade da ZUP, né? Vamos dizer que eu estou formando o desenvolvedor, eu consigo perceber, por exemplo, se ele tem habilidades específicas a nível de front-end, de back-end, da parte mais de persistência, tá observando esses gaps que ele tem e até está direcionando ele para uma outra área. Então, ele está no programa de formação de back-end, consigo estar percebendo que ele tem múltiplas habilidades, que ele tem uma afinidade muito grande com a parte do front, e eu consigo estar direcionando ele para essa área, consigo estar dando um treinamento especializado para ele, dessa forma, né? Então, a gente consegue ver pontos nítidos, né, de benefícios do ensino personalizado quanto ao ensino formal. Mas aí a gente vê a problemática que o Lucena trouxe, né, alguns slides mais atrás, principalmente na educação aqui no Brasil. Então, por que existe a educação formal e a educação personalizada não é uma coisa mais difundida nas escolas, não é uma coisa que já é regra por padrão, né? Porque a aplicação do ensino personalizado traz consigo pontos negativos, que são pontos negativos graves ali, a depender da execução que você for estar colocando. Então, por exemplo, tempo para o atendimento. Eu preciso de mais tempo para conseguir estar analisando cada aluno meu de forma individual, conseguir estar acompanhando ele ali de forma particular, conseguir estar parando para dar feedbacks. Então, esse tempo é uma coisa custosa. Técnicas utilizadas. Por vezes, as técnicas utilizadas, os recursos disponíveis ali, para eu conseguir estar fazendo esse atendimento individualizado,
também não é uma coisa tão trivial, né? Então, são técnicas ali que, por vezes, os professores não estão treinados a estarem utilizando, ou simplesmente não têm a ferramentaria ali disponível para conseguir estar fazendo esse acompanhamento. Um outro ponto, talvez seja um dos mais críticos, é quanto ao custo relacionado. E aí, tanto custo de tempo, mas também custo financeiro. Acaba que a gente ter plataformas que consigam estar acompanhando esses dados é uma coisa custosa. Então, não vou ter mais um professor para estar atendendo 50, 80 alunos. Um professor ele vai conseguir estar atendendo menos pessoas para conseguir estar dando esse atendimento de forma particular. Então, isso, por exemplo, em escolas faria com que elas precisassem de mais professores, de mais turmas ali individualizadas. Então, tem todo um custo de gerência aí também, que acaba crescendo muito, inviabilizando esse tipo de negócio, né? E, por fim, a complexidade na aplicação. A gente tem várias vertentes. O ensino personalizado é um processo que depende muito de dados, e nós temos dados ricos para a gente conseguir estar dando essas ferramentas de tomada de decisão dos professores, e a gente vê que esse fluxo como um todo, a partir do momento que ele se desenha, né, não é uma coisa tão trivial de estar se lidando com isso. E aí, justamente por não ser trivial, é que nós de pesquisa olhamos para ele e dizemos, né, poxa, tem alguma coisa legal aí, tem alguma coisa interessante. Então, como é que a gente baixa essa curva, como é que a gente consegue estar surfando nessa onda e aproveitar esse lado positivo desse ensino personalizado? E é mais ou menos sobre isso que a gente vai estar chegando já já desse nosso papo. Mas aí, agora no próximo slide, o Lucena vai estar mostrando mais uma estatística que defende, né, o uso do ensino personalizado aí nas escolas. A área educacional, né, nessa parte de ensino personalizado, que acaba puxando muito para tecnologias de IA, de mineração de dados, né, já é uma área aparentemente madura dentro da comunidade acadêmica, né? E, por exemplo, existem institutos e organizações que fazem estudos e que publicam dados sobre isso, né? Da mesma forma que a gente mostrou nos slides anteriores, né? Dados do PISA. Então, a gente já tem dados que são mais focados hoje nessa área de ensino personalizado, né? A RAND, por exemplo, ele mostra para a gente que existe até uma melhoria significativa de 83% de alunos no aprendizado da matemática e da leitura após o uso dessas técnicas de ensino personalizado. Óbvio que são técnicas que vão variar, né, e precisam ser adaptadas também para a realidade do aluno, da turma, né, uma instituição, um país, mas a gente percebe que há sempre sim um ganho bastante generoso, né, nesse campo do aprendizado, né, à medida que você se moderniza e consegue utilizar essas tecnologias. Então, ó, se a gente pega a nível de diagrama, né, o ensino personalizado, a gente vê o estudante ali no centro desse processo de ensino e vários outros fatores ali em volta, né? O papel do professor, da cultura da escola, do espaço, enfim, a gente vê várias outras dimensões ali, tendo o estudante no centro. Só que uma das dimensões que a gente vê ali, ó, apoiando esse processo, é a tecnologia. Por que a tecnologia? Porque, dado que a gente precisa ter essa quantidade imensa de dados sendo coletados do estudante, a tecnologia entra como uma ferramenta para facilitar o processamento desses dados e, como a gente vai ver, né, a possibilidade de eu conseguir estar automatizando alguns fluxos e estar tirando esse peso da escola, dos professores, e conseguir estar fazendo esse atendimento especializado. Então, puxando esse gap para falar da tecnologia, a gente começa agora a falar um pouquinho sobre a parte de inteligência artificial. Isso, a gente viu, né, que o campo da educação ele é bastante fértil, né, e tem muitas aplicações para essas tecnologias. Puxando um pouquinho mais para a nossa área, né, da inteligência artificial, a gente começa essa discussão, né, como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial para essa construção desse tipo de tecnologia, né? Mas voltando, né, ao básico, o que é a inteligência artificial, né? Se você for procurar na literatura, eu acho que são infinitas as definições, né? Desde os mais clássicos, do Norte, né, que é bem famoso dentro das escolas, dentro dos programas de estudo de IA, até as mais recentes, né? Inclusive em várias áreas, né? Eu estudei muito de inteligência artificial dentro da filosofia. E eu achava que era uma área que não se discutia muito lá. E, pelo contrário, eu vejo que se discute muito, inclusive trazendo a parte matemática, tecnológica, né? E o pessoal da filosofia está lá, né?
fazendo os pensamentos, né, criando definições e tal, mas uma das definições que a gente acha bem legal, que a gente trouxe aqui para vocês, né, é essa da Oracle, né? A inteligência artificial, ela vai se referir a sistemas, então são coisas que a gente está desenvolvendo, ou máquinas que vão imitar a inteligência humana para executar tarefas e podem se aprimorar iterativamente com base nas informações que coletam. Tem algumas palavras-chave aí que são bem importantes da gente analisar, né? Primeiro que sistemas, né? Então a gente está falando de sistemas computacionais que são a base para o que a gente conhece como inteligência artificial hoje, né? E esse outro termo, imitação, eu acho que ele é um termo bastante, chega a ser polêmico, né? Existe a discussão, né? Será que a inteligência artificial, como um todo, é apenas uma arte da imitação? Eu já vi essa frase solta em algum lugar, eu confesso que eu não lembro, mas quando a gente pensa, né, será que os nossos sistemas hoje, eles apenas se limitam a imitar a inteligência humana, né? A gente vai ficar apenas nesse processo de imitação, ou será que vai existir um momento que vamos ter condições de ter uma inteligência que não seja tão artificial, que ela seja genuinamente, né, parecida com a humana, né? E é sempre nesse foco de tentar trazer o que é a inteligência humana, quais são esses aspectos, quais são os motores que estão ligados ali na nossa inteligência que a tecnologia poderia também, né, imitar ou replicar, né? E sempre pensando em executar tarefas através de dados, né? Nós, seres humanos, somos máquinas que nós absorvemos informações a todo momento, né? Então, os algoritmos também vão nesse mesmo esquema. Inclusive, a parte de deep learning, hoje em dia, que é muito focada em dados, né? A gente vê que são coisas que estão se conectando aí para a construção desse tipo de tecnologias, né? E aí, né, pegando essa fala do Lucena, né, e olhando o que a gente já conversou, quanto à parte de educação, a educação formal, e pegando essa educação personalizada, a gente começa a ver algumas coincidências aí dessa parte da IA, né, da IA conseguir imitar, conseguir automatizar um comportamento humano, e a parte do ensino personalizado de eu conseguir estar atendendo ali de forma individualizada o indivíduo. E aí a gente trouxe uma provocação no próximo slide, que é, será que a gente consegue, né, tá treinando um modelo, tá treinando uma máquina, que essa máquina vai conseguir fazer um ser humano performar melhor? Então, é a gente ter um modelo computacional, a gente ter um software ali, que um ser humano vai estar interagindo com ele, e esse software vai conseguir fazer você estar adquirindo esse conhecimento. Então, será que a inteligência artificial pode estar entrando como ferramentaria para estar apoiando e facilitando esse processo de adquirir conhecimento da pessoa que está interagindo com ela? Aparentemente, sim, e a gente vai trazer alguns resultados e algumas técnicas já já para mostrar isso para vocês. Mas antes da gente chegar lá, Lucena vai estar apresentando aí um pouquinho, né, de como é que funciona uma abordagem de uso de machine learning, dado que a gente tem um conjunto de dados, a gente quer treinar um modelo e a gente quer gerar uma predição, uma classificação ou tomar alguma decisão baseado nesse conjunto de dados. Entrando agora mais na parte de construção, né, a gente já discutiu teorias, né, o que são sistemas inteligentes, mas como é que a gente constrói esses sistemas, né? Existem várias vertentes dentro da própria inteligência artificial, né, que você pode ter esse tipo de construção. Uma que a gente vai abordar aqui, que está muito próximo do que a gente chama de aprendizado supervisionado, né? A gente vai ensinar para o algoritmo alguns padrões a partir de dados que nós já temos e o algoritmo vai tentar aprender da melhor forma possível a replicar ou a estudar aqueles dados que a gente envia, né? Então, a gente sempre parte desse processo, né? Aqui nessa parte de cima, a gente tem dados históricos, que são as informações que a gente quer passar para os modelos. A gente tem os algoritmos de aprendizado de máquina, que de alguma forma vão pegar esses dados, vão ser treinados, e aí eles vão gerar modelos finais. Esses modelos finais, quando a gente chega nessa última etapa, né, a gente fala que a gente terminou o treinamento do modelo, né? Então, o treinamento ele consiste em dados, aprendizado, e a gente tem um objeto final que a gente depois vai utilizar para fazer novas predições, para fazer categorizações, recomendações. Então, o objetivo é que, a partir de novos dados, que é essa parte mais abaixo,
A partir de novos dados, a gente vai utilizar esse modelo que já foi treinado e aí ele vai executar aquela tarefa a que a gente está pedindo, né? Faça uma predição, faça uma recomendação. Então, o objetivo é sempre que o modelo ele consiga ser generalizável, ou seja, a partir dos dados que a gente já entregou para ele, ele consiga replicar ou fazer a mesma tarefa para dados novos que ele nunca viu. Pontinho de inteligência, né? Ele vai ter uma certa autonomia ali para lidar com novas informações, executando as mesmas tarefas às quais ele foi ensinado. Então, isso resume, assim, o ciclo de como é que a gente faz um treinamento de um algoritmo de aprendizado de machine learning, né? Ou aprendizado de máquina. E aqui a gente traz uma provocação quanto à parte das análises disponíveis, ó. Então, se eu pego um modelo de ciência de dados, um modelo de aprendizagem, né? Existem algumas análises que a gente consegue fazer. De forma mais direta, eu consigo estar utilizando estatística básica, estatística descritiva, média, mediana, desvio padrão, para ter noção de uma análise descritiva. Então, ter noção do que aconteceu. Eu pego esse conjunto de dados e eu analiso o que aconteceu com aquela turma. Então, sei lá, qual foi a média dessa turma, quantos da turma tiraram nota acima da média, quantos da turma tiraram nota abaixo da média. Então, consigo ter uma noção do que aconteceu baseado nessas técnicas de estatísticas clássicas, né? Se eu avanço um pouquinho mais a complexidade dessa minha análise, eu já consigo entrar no cenário diagnóstico, que eu vou conseguir começar a ter insights de por que isso aconteceu. Então, sei lá, pegar a Lucena de exemplo, por que será que Lucena ficou com nota 3 em matemática? E aí eu vou começar a analisar isso e eu vou pegar, sei lá, o histórico de presença dele em aula e eu vou ver que Lucena faltou muitas vezes. Então eu consigo começar a ter uma noção de que, poxa, será que Lucena tirou nota 3 porque ele faltou muitas vezes? Isso talvez seja uma relação ali direta dessa falta, né? E percebam que até então a gente consegue tomar essas decisões voltadas para o indivíduo. Eu estou pegando o aluno de matemática, Danilo Lucena, e estou conseguindo analisar ele, acompanhar ele de forma pontual com essas análises mais simples, descritivas e diagnósticas. Se eu começo a colocar modelos de machine learning, aprendizagem de máquina, eu já começo a entrar numa seara de análises mais complexas e análises que eu vou conseguir ter um ganho ali legal nessa minha determinação do que eu vou estar consumindo de educação, né? Porque o meu próximo passo ali é ter uma análise preditiva. E quando eu tenho uma análise preditiva, eu respondo a pergunta sobre o que acontecerá. Então, será que eu consigo ter um modelo que eu consigo estar supondo que se Danilo ele começar a participar de mais aulas, a nota dele ao invés de ter 3 vai ser 8? Então perceba que eu consigo estar trabalhando com o meu aluno de forma mais individualizada. Eu consigo chegar com o Danilo e dizer, Danilo, vamos participar de mais aulas, você faltou muitas aulas, por isso a sua nota foi tal. Se você começar a participar de mais aulas, você vai conseguir começar a performar melhor. Esse exemplo que eu peguei de participação em aula é o mais simples possível. Mas percebam isso dentro de um cenário de matemática, por exemplo, que um aluno vai ter que aprender como resolver uma equação e ele não aprendeu bem como multiplica. E talvez ele esteja errando problemas de equação, não porque ele não entende como funciona a equação, mas simplesmente pelo ponto de que ele não sabe multiplicar ainda. E aí, se eu consigo corrigir esse gap, eu consigo estar gerando uma predição de que lá na frente ele vai estar performando melhor em equação, né? E aí, o último cenário de análise, que é o cenário mais complexo aí que a gente tem, né? Que são as análises prescritivas. Que as análises prescritivas, elas dizem o que tem que ser feito. Então, o próprio modelo já vai estar dando como output ali para um professor, como exemplo, né? Essa visão de o que tem que ser feito. Então, eu já consigo estar direcionando que, poxa, para você atender melhor o aluno Danilo Lucena, para que Danilo Lucena consiga performar melhor nessa turma, você tem que estar incentivando ele a participar mais das aulas e você tem que estar trabalhando com ele a parte de multiplicação. Então, eu já consigo dar uma receita de bolo ali, já consigo dar remediação, né, daquela problemática. E aí a gente começa a ver o impacto que essa inteligência artificial tem no dia a dia desse processo educacional para estar apoiando esses alunos. Porque eu não tenho agora mais a necessidade do professor estar fazendo esse acompanhamento de forma individualizada de uma turma de 50 pessoas.
mas eu tenho um modelo computacional que vai estar apoiando o professor nessas análises e já vai estar gerando esses insights para o conhecimento do professor, para a tomada de decisão do professor e estar facilitando ele nesse processo de estar fazendo esses acompanhamentos individuais ali dos alunos. Ou, quando a gente olha para plataformas computacionais mais especializadas, até mesmo eu estar dando esses feedbacks diretamente para o aluno. Então, você está estudando para um concurso, eu consigo estar dando feedbacks diretamente para você sobre como você consegue performar melhor para estar passando nesse concurso que você está fazendo, sem a necessidade ali de uma interface direta de um professor para lhe comunicar isso, né? E aí, no próximo slide, a gente traz essa discussão, né, de como todos esses modelos hoje já são aplicados em cases aí, né, no dia a dia de escolas, de programas de treinamento e cursinhos. É muito comum, né? Eu acho que todo mundo aqui em algum momento já teve contato com algum desse tipo de tecnologia, né? Até porque era um tópico que a gente até comentando recorrentemente, né? Nesse momento de pandemia, né, houve uma migração, né, do modelo de ensino tradicional, né, da sala de aula, para um ensino remoto online, né? Então, cada vez mais essas tecnologias passaram a ser muito importantes para se manter o ritmo de desenvolvimento, né, de educacional, para que as pessoas continuassem estudando, né, para que não parasse, né. Então, cada vez mais a gente viu essa tomada de aplicativos, né, para ensino, plataformas online para reuniões, para aulas, né. Então, a tecnologia ela teve que ser um pouquinho acelerada, principalmente por causa da pandemia, né? Foi muito repentino. Essas tecnologias passaram a fazer parte um pouquinho mais do dia a dia de todo mundo, né? Esse um ano e meio nessa situação. Então, a gente vai utilizar, a gente vê muitas aplicações, né, da IA na educação, principalmente chatbots, né? Imagina você ter um chatbot onde você possa conversar com ele para tirar dúvidas sobre temas da aula que você acabou de assistir, né? Então, o sistema recomenda para você material, livro, vídeo, para que você consiga estudar e melhorar naquele ponto específico que você está com uma dúvida, né? Então, hoje em dia já é possível criar esse tipo de sistema. É comum da gente ver, né? Dentro da aprendizagem supervisionada no geral, né, sistema de recomendação de material, sistema de predição de notas, né, eu faço uma atividade e aí o sistema vai lá e corrige a minha atividade automaticamente. Então, eu já consigo ter um feedback, um retorno quase que instantâneo do que eu estou fazendo, do que eu estou estudando, né? Então, esse tipo de tecnologia está sendo bastante desenvolvida. E o propósito disso tudo, né, é a gente tentar facilitar, ser um elo facilitador da tecnologia para essas propostas educacionais, né, para que o avanço educacional ele continue sempre. A gente só vai recapitular um pouquinho do que a gente estava vendo, porque a gente vai entrar um pouquinho mais na parte prática. Acredito que deu uma consolidada aí nesse conhecimento básico de o que é educação, qual o papel principal da educação na sociedade, e está facilitando esse processo de captura de conhecimento, a diferença entre os processos de ensino formal e personalizada. Formal, eu ter séries e ter um professor falando para várias pessoas. Personalizado, eu ter um atendimento individualizado ali, né? A gente trouxe essa discussão da parte da inteligência artificial, como funciona de forma bem simples a IA, né, dentro de um contexto de análise de dados, e trouxemos alguns cases de IA na educação. E como essa inteligência artificial consegue estar dando suporte a todo esse processo. Para eu voltar nesse fluxo lá na educação e eu ter essa educação, esse processo de facilitar essa minha aquisição de conhecimento, né, através de eu ter uma máquina, através de eu ter um modelo computacional. E aí agora a gente vai começar a entrar um pouquinho na parte prática, entrando em alguns hands-ons que a gente preparou para estar mostrando para vocês. Entrando agora mais nessa parte técnica, né, para a gente mostrar, a gente já viu muitos dos conceitos, definições, né, mas quem é desenvolvedor, quem está envolvido com tecnologia, né, fica querendo ver como é que a gente bota isso em prática, né, como é que a gente constrói esses sistemas. É aquela mágica, né, do if, do else, ou como é que é a matemática lá por baixo, o que linguagem eu posso utilizar para fazer essa construção, né? A gente já passou um pouquinho dos 35 minutos, eu acredito que tem tempo suficiente para a gente mostrar um hands-on aqui, alguns dos que a gente preparou, né? Mas só para ter um vislumbre, né, quais tecnologias a gente utiliza, né? Na verdade, existe uma grande variedade, né, de linguagens, de frameworks,
Aqui na ZUPEDU a gente usa muito Python, né? Principalmente a parte de pesquisa, né? Python é nosso queridinho. E a gente utiliza algumas ferramentas junto com o Python para fazer esses algoritmos de IA, de treinamento, né? De processamento de dados. Ferramentas como o Google Colab, né? É um dos que a gente vai mostrar agora para vocês. E várias bibliotecas, né? NumPy para processamento numérico e tal. Scikit-learn, que é bastante conhecido para inteligência artificial, né, algoritmos de machine learning. Então, eu vou começar com o primeiro hands-on aqui, que eu intitulei ele como identificação de desempenho de aprendizagem. Né? Imagina que a gente tem dados educacionais e a gente quer tentar identificar, né, alunos que precisam de algum tipo de ajuda. Né? A gente pode avaliar o desempenho dos alunos em atividades, em questões dessas atividades, e a gente consegue, né, através desses algoritmos, a gente identificar pontos e alunos que precisem de ajuda. Isso é muito legal porque a gente consegue dar um feedback muito rápido para os alunos no momento que eles mais estão precisando. Né? Acabaram de fazer uma atividade, se tem um IA que consegue corrigir, que consegue identificar e alertar para um professor que tem um determinado aluno precisando de ajuda, se torna um cenário fantástico. Né? A gente ajuda o professor, ajuda o aluno, tudo isso fomentado através de tecnologia. Então, eu trouxe esse exemplo aqui, ele está feito no Google Colab. O Google Colab é uma ferramenta da própria Google, onde você consegue prototipar código em Python, né, para fazer esse tipo de análise. E código Python de maneira geral, né, a gente utiliza mais especificamente para a parte de mineração de dados educacionais. Então, a gente começa aqui, né, eu estou mostrando para vocês como é que a gente pode fazer detecção de outliers em dados educacionais. Mas, afinal, o que é um outlier? Né? Primeiro, a gente define o tipo de problema que a gente vai encarar. Né? Vamos tomar um exemplo. Né? Imagina que um professor ele fez uma atividade com os alunos e os alunos têm uma nota final dessa atividade. Né? E se você for analisar todas as notas dos alunos, você pode perceber, né, que tem alunos que podem tirar nota baixa e tem alunos que podem tirar nota muito alta. Agora, imagine que você tem muitos alunos, então fica cada vez mais difícil de você conseguir monitorar e de dar um suporte adequado para todos os alunos que você está analisando. Então, a gente visa criar algumas tecnologias que facilitem o papel do professor. Então, por exemplo, ó, só para ter uma ideia do que é um problema realmente pesquisado dentro da área acadêmica, né? Se a gente pegar os 3 termos principais desse problema que a gente está analisando, né, e a gente procurar lá no Google Acadêmico, que é um repositório da própria Google para fazer busca em periódicos, artigos, material da academia, a gente vê que tem 957 estudos que estão, de alguma forma, relacionados com isso. Né? Como é que a gente faz mineração de dados educacionais, que é esse primeiro termo, como é que a gente aprende e gera analytics em cima desses dados, e como é que a gente pode fazer detecção de outliers para tentar identificar desempenho de alunos, né, em alguma avaliação que você faz. Então, a gente vê que tem bastante estudos nessa área, é um tema bastante relevante hoje. Qual é o objetivo principal da gente? Né? A gente vai montar um dataset, que é um dataset fictício, né, mas que pode representar, sim, um ambiente real, né, de aluno, de ensino, de aprendizagem. A gente vai ter uma série de cursos, cada curso vai ter uma avaliação. E a gente vai tentar observar quais são as notas finais dos alunos, para a gente tentar identificar, né, se existe algum algoritmo que consiga identificar alunos que estejam precisando de uma atenção em determinado ponto. Manualmente, como é que a gente poderia fazer isso? Né? A princípio, e a forma mais tradicional, a gente pode definir uma média. A média dessa avaliação é 7. Então, todos os alunos que estiverem abaixo da média 7, a gente entende que são alunos que estão precisando de ajuda de alguma forma. Alunos que estejam acima da média 7, ok, então talvez eles estejam, né, dentro do desempenho adequado para essa atividade. Mas aí a gente tem alguns problemas. Né? Se eu quiser ter uma visão mais detalhada, né, apenas a média pode não ser uma informação tão relevante. Eu queria saber, por exemplo, quais são os alunos que estão com muitos problemas em questões específicas. Ou seja, se uma questão tem uma pontuação, e eu vejo que a maioria da turma teve a pontuação máxima naquela questão, mas teve um aluno que teve uma pontuação muito baixa naquela questão, a gente pode entender que aquele aluno ele precisa reforçar um pouquinho mais aquele conteúdo. Então, a gente passa a
deixar de ter essa visão macro para conseguir também ter uma visão micro, né, mais detalhada das informações que a gente tem da nossa turma, do nosso público que a gente está analisando, né? Então, basicamente, o que a gente quer, né? A gente quer, primeiro, ter uma visão geral da turma com relação ao desempenho, e a gente também quer ter visões específicas por questões. A gente tem alguns dados aqui, que eu carreguei esses dados externamente. Você pode ter esses dados CSV, em planilha, um banco de dados, não importa. Geralmente o Python vai ter alguma facilidade para você conseguir carregar essas informações. Então aqui, ó, eu já carreguei os códigos, já executei, né? Vou até arriscar executar de novo aqui, mas só para vocês verem que ele realmente está executando, né? Então, depois que eu carrego os meus dados, eu vou utilizar uma biblioteca muito conhecida dentro do Python, exatamente, que é o Pandas. O Pandas, ele tem algumas estruturas tabulares, né, que permitem que você carregue dados, transforme seus dados nessas estruturas tabulares, e aí lá dentro do Python você consegue fazer a manipulação muito fácil dessas informações. Então, imagina que eu tenho um CSV. Carreguei o meu CSV aqui, cada arquivo do CSV seria um curso, consegui agregar todo mundo aqui e estou apresentando para vocês, né, em um formato tabular bem mais fácil e interessante de ser visto, né, do que um arquivo CSV gigante. Então, por exemplo, resumindo os dados que a gente tem, né, a gente tem aproximadamente, nós temos exatamente 6 cursos. Cada curso vai ter uma atividade, né? Então, a gente tem a quantidade de questões que existe na atividade daquele curso. E a gente também tem a quantidade de respostas que a gente tem para aquela atividade do curso. Aqui a gente já colocou um cenário que já é um dos grandes facilitadores e que representa uma problemática no sistema de ensino, né? A gente tem uma quantidade muito grande de alunos para poder respondendo e para que o professor ele consiga fazer esse monitoramento é bem inviável, né? Então a gente tem tecnologias que conseguem fazer isso. Vamos pegar um curso específico, né? Esse curso de RPC. A gente consegue ver aqui o formato tabular dele, onde cada linha vai ser um registro, né? É um aluno que respondeu toda a atividade, e nas colunas a gente tem as respostas, a pontuação para cada uma das questões que foram perguntadas. Então a gente consegue ter essa primeira visão. Vamos rodar algoritmos de outliers dentro de um curso, a partir da visão geral, para a gente ver se os algoritmos conseguem detectar, né? A primeira coisa que a gente poderia fazer manualmente para detectar outliers é utilizar o recurso visual, né? Existem algumas bibliotecas, né? Eu estou pegando o mesmo curso aqui, que é o curso de RPC. Existem algumas bibliotecas gráficas que geram esses gráficos para mim, que permitem essa análise visual bem mais tranquila, né? Por exemplo, o Seaborn, ele é uma biblioteca que gera esses gráficos para mim. E um dos gráficos mais utilizados para fazer essa comparação e detecção de outliers, ela é o chamado boxplot. O Seaborn consegue plotar isso para mim bem fácil. Basta dizer qual é o curso ou qual é a coluna que eu quero e ele plota para mim todas as informações. Então, por exemplo, estou pegando uma questão aqui daquele curso que a gente está analisando, né? O boxplot para mim aqui, ele vai aparecer nessa área verde a maior concentração de pontuações, né? Quantos alunos tiraram 0? Quantos alunos tiraram 10 naquela questão? A gente consegue ter esse retorno visual aqui para entender mais ou menos como é que está a distribuição. E aqui já acende um alerta, né? Por exemplo, a gente viu que 29 alunos pontuaram 0 naquela questão. Acende um alerta para o professor, né? Então, existem 29 alunos que precisam rever aquele conceito daquela questão para que o aprendizado seja mais amplo e mais correto. E aí, ok, a gente tem como fazer isso, plotar isso visualmente, só que ele é muito ruim. Imagina que eu tenho 20 turmas, em cada turma, a avaliação, eu tenho 10 questões, eu tenho 300 alunos respondendo aquela avaliação. Então, começa a virar uma bola de neve da quantidade de informações, né, que a gente vai poder tratar. Para facilitar isso, dentro do Python também, já existe uma biblioteca, né, que tem várias implementações de métodos para detecção de outliers, que no caso aqui a gente vai utilizar é a PyOD. Então, aqui tem o link, né, da biblioteca, é bem fácil de instalar, é bem tranquilo, né, como quase tudo no Python. O PyOD, ele tem uma série de implementações de algoritmos que calculam outliers. Aqui a gente selecionou 11.
Existem vários, eu selecionei esses 11 porque eu acredito serem mais adequados, né, para o tipo de análise que a gente vai fazer. O tipo de algoritmo, né, que a gente vai escolher vai depender muito do problema que a gente vai lidar. Então, precisa um pouquinho explorar, né, entender qual é a heurística do algoritmo que ele utiliza para poder fazer essa detecção. Mas vamos avançar mais um pouco, né? A gente já sabe os algoritmos que a gente tem. Eu fui fazer a etapa de treinamento, né? Então, eu criei essa função aqui que vai pegar as informações que a gente tem e vai criar um modelo treinado para cada um daqueles algoritmos de detecção de outliers. Então, escrevi esse código aqui, já executei, né? Então, confie em mim que rodou, que deu tudo certinho, né? Não deu mensagem de erro aqui, então tá tudo ótimo. E aí, no fim, a gente tem o treinamento de todos esses algoritmos para todos os cursos que a gente tem. Aqui, ó, se eu for querer analisar, né, onde é que estão os resultados aqui, né? Para cada algoritmo, ele vai me dar uma série de resultados que ele vai sinalizar com a flag 0 se o aluno não for outlier e 1 se o aluno for outlier, dentro daquele curso que a gente está analisando. E aí, só né, processamento dentro do Pandas, o que é que eu fiz? Eu peguei todos os alunos e juntei todas as colunas com os algoritmos que a gente executou. E fiz um esqueminha simples de votação, né? Então, quanto mais algoritmos estiverem me dizendo que aquele aluno daquele registro é um outlier, mais confiante eu fico com a minha predição. A gente pode também fazer esse mesmo tipo de análise para questão individual, identificar se um aluno precisa de ajuda ou não dentro de uma questão específica. Aqui a gente fez o mesmo treinamento, né? Pegamos os mesmos algoritmos, só que para uma questão daquele curso que a gente está analisando. A gente fez a mesma coisa, né? A gente pegou todos os resultados dos algoritmos, colocou um sistema de votação para a gente identificar, né, se naquele registro daquela questão o aluno ele aparentemente é um outlier ou não. Se o algoritmo disser que ele é um outlier, é porque ele pode ter tido um desempenho muito aquém, né, do que seria o desempenho médio da turma. Então já acende um pouquinho de alerta para a gente analisar. E aí, como extra, né, se eu quiser transformar tudo isso em serviço, eu já fiz todo o processo de treinamento dos algoritmos, já fiz aqui no Google Colab. É muito legal para experimentação, mas se eu quiser criar um serviço, né, eu quero colocar tudo isso num servidor web e quero que minhas aplicações ou meu time possa fazer consultas em cima disso com aqueles modelos treinados, né? A gente pode utilizar outras ferramentas do Python, né, em conjunto com os modelos que a gente já tem para conseguir criar esse serviço. Então, a gente, por exemplo, usando o Fast API e essa biblioteca chamada Ubicorn, a gente consegue criar um servidor web com os modelos treinados que a gente já tem para servir, né, através de URLs eu faço consultas e aí o sistema vai me retornando as informações que estão lá nos modelos que já foram treinados. Eu não coloquei aqui para rodar, né, porque eu precisaria colocar no servidor e tal, mas aqui é um exemplo do código que eu escrevi, né, é muito simples, poucas linhas de código eu consegui criar esse serviço, e aí a gente consegue ter um servidor rodando que basta fazer consultas, né, através de URL, e eu recebo arquivos JSON bem formatados aqui, como resultado lá do serviço que a gente tem. Então, o que a gente conseguiu fazer aqui? A gente conseguiu criar um serviço educacional, né, utilizando inteligência artificial, modelos preditivos, dados educacionais. E o que a gente conclui daqui é que a gente consegue fazer todo esse processo, né, de ponta a ponta, do início dos dados, modelando os tipos de análise que a gente quer fazer e o serviço final que a gente pode disponibilizar. Depois a gente vai ver se a gente consegue disponibilizar o código, né, para quem quiser analisar um pouquinho mais de forma detalhada. Mas eu acredito que é isso. Também nessa pegada de ensino personalizado, né? Voltado para a parte de você conseguir estar predizendo se um aluno ele vai evadir ou não de um curso, ou de uma escola, ou de algum programa de formação que ele está fazendo. Esse hands-on, parecido com o que o Lucena apresentou agora, né? Também está lá no Google Colab, já está todo documentado, já com todo o passo a passo de execução ali explicado, né? A gente utiliza uma base de dados do INEP, detalha essa base, pega as dimensões, separa dimensões, faz um começo de análise estatística e no finalzinho a gente utiliza um modelo simples de regressão linear para estar mostrando machine learning nesse processo de detecção de se um aluno ali ele vai evadir ou não de um curso. Esse tipo de análise é uma análise muito útil desde escolas públicas, até se você faz parte aí de um ensino superior, de um curso superior, de um programa de bootcamp, e você quer ver se esse aluno ele tem tendência ou não a estar abandonando o curso, você pode estar atendendo ele ali de forma particular e estar colocando ali, mexendo nessas variáveis de forma que elas sejam impactadas
para que esse aluno não desista da formação dele, né? Então, a gente também vai deixar aí esse código aí de referência para quem quiser dar uma olhada depois. Por conta do tempo, a gente não vai detalhar, mas quem quiser dar uma olhada, tá aí também, tudo descritozinho, tudo bonitinho, beleza? Então, né, só para a gente fechar aí o nosso papo, a gente queria dar um fechamento aí, chamando um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem fazendo na ZUP, especificamente na ZUP Edu, né? Dentro da ZUP-Edu, eu e o Lucena, à frente do time de inteligência artificial, né, na parte de pesquisa, a gente vem buscando desenvolver esses modelos, desde estatística básica até o uso de deep learning, para estar apoiando esse processo de aprendizagem, de performance de todos os bootcampers que passam pelos nossos programas de treinamento. Então, a gente vem desenvolvendo aí pesquisas, né, na parte de correções automáticas, na parte de acompanhamento desses cursos, né, Lucena? Isso, a gente está usando bastante deep learning, né, para construir esses sistemas, como é que a gente pode fazer correções automatizadas, como é que a gente consegue fazer análises mais precisas, né, em termos de serviço mesmo, para ajudar o pessoal dos nossos bootcamps. Se vocês quiserem aí depois colar, a gente deixa nossos contatos aí no final, entrar lá no blog da ZUP, dar uma olhada, parte de podcast aí também, a gente tem alguns podcasts de participação lá na ZUP, então só colar aí, entrar em contato. A gente deixou alguns livros aí também de referência, né, na apresentação, caso vocês queiram dar uma aprofundada, e é isso. E aí tem uma frase do Paulo Freire, né, eu acho que Geraldo gosta muito. Uma frase aí do Paulo Freire que a gente colocou só para fechar, né? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, né? Então a gente vê mais uma vez aí o conceito de IA muito próximo dessa linha de educação clássica mesmo, de estar entrando como ferramentaria para estar apoiando essa otimização no processo de aprendizagem. E a gente fica muito feliz, né, de conseguir utilizar tudo isso na prática, coisas que a gente estudava na academia, né, e a gente consegue praticar aqui dentro da ZUP-Edu, né, criando essas tecnologias que vão para o futuro, que já ajudam hoje, que vão com certeza ajudar muito mais no futuro que a gente está planejando, né.